no primeiro momento, é a troca do horário dos jogos, né? Estava marcado o mesmo horário, 16 horas, tipo. A Argentina jogou depois. A Argentina jogou já sabendo do resultado do jogo do Brasil. É mais alegria ou é mais raiva de 78, Roberto? A raiva ficou mais para depois, né? Ficar sabendo das coisas, né? Mas roubada, aquela Copa foi roubada, né? Foi programada para ser dada para a Argentina e tudo que fosse preciso fazer eles fariam, né? Regime militar, João Avelange foi lá antes conversar com os caras e tal, aquele 6-0 no Peru e tal, foi uma nojeira. Aquilo ali foi brabo, porque eu lembro que nós estávamos... eu entrei no jogo da seleção, dessa Copa de 78, eu entrei no terceiro jogo. Contra a Áustria. Contra a Áustria. Aí fiz o gol, dali fiquei como titular. E aí, coisas do dia a dia, dentro da seleção, teve o jogo do Peru, nós jogamos contra o Peru. No jogo do Peru, eu sofri um pênalti e machuquei o joelho. O cara fez a gente chama daquela agulhada ali, e sofri o pênalti. E até o Zico entrou no jogo e o Zico bateu o pênalti. Mas eu fiz 3 gols nessa Copa, junto com o Liceu, depois da Polônia. E o jogo da Argentina foi decisivo, porque nós empatamos aquele jogo. Né? Mas, com a Argentina. Depois você vai para o terceiro jogo da competição, né? E a gente consegue um resultado muito bom, tem um saldo de 3-1 sobre a Polônia, um gol seu. Eu fiz 2 gols. E aí você vai com um saldo positivo. Eu lembro que quando terminou o nosso jogo, no primeiro momento, a troca do horário dos jogos, né? Estava marcado o mesmo horário, 16 horas, tipo. A Argentina jogou depois. A Argentina jogou já sabendo do resultado do jogo do Brasil. Quantos gols ela precisaria fazer no Peru, né? Porque nós vínhamos de uma vitória, eles também no empate. Então, esse terceiro jogo que seria decisivo. E nós conseguimos um saldo bastante positivo. E eu lembro que nós estávamos voltando, em razão do jogo, ou seja, ter iniciado às 4, terminou às 6, e o deles que começou às 6, né? E aí nós estávamos voltando. Eu lembro que o Cubillas meteu uma bola na trave e tal, esse negócio, mas daqui a pouco, deslanchou. Cara, quando nós chegamos já no hotel, na concentração, o resultado já estava mais ou menos definido. Agora, a justiça seja feita, assim como a gente fala claramente da Itália de 82, que era um excelente time. O time da Argentina era muito bom, armado nos bastidores, mas o time com o Kempes, o Pujol, o Passarella, era um belíssimo time, a gente tem que reconhecer isso, mas eu tenho uma curiosidade, Roberto, tinha rivalidade entre cariocas e paulistas nessa Copa de 78? A rivalidade, não, eu vou falar por mim, eu acho que eu estava numa seleção, e quando você vai para uma seleção brasileira, é convocado para a seleção, você vai procurar fazer seu melhor. Pelo menos você pensa individualmente, mas ao mesmo tempo pensa de uma forma coletiva de que, entendeu? Para você jogar, você tem que estar à disposição e tal. E eu lembro que em 78, depois dos 2 empates do Brasil, o titular da seleção era o Reinaldo. Eu lembro que eu estava no refeitório, eu estava saindo do refeitório, já estava tinha acabado de almoçar, e o Coutinho estava entrando, né, para almoçar, e aí ele passa por mim e pergunta, a gente dá uma meia parada, nem conversa direito, dá uma meia parada, e ele pergunta, como é que você está? Está bem e tal? Eu olhei para ele e falei, Coutinho, eu estou bem, eu sempre estive bem, entendeu? Se eu precisar de você e tal, se precisar, eu estou aí, cara. E aí passamos um pelo outro e tal, isso no horário do almoço, isso ia ser na sexta-feira, e aí, no final do dia, já no treino de sexta, ele definiu que eu iria entrar, entendeu? Para o terceiro jogo contra a Áustria. Então, foi isso. Eu estou ali para servir o meu país e a seleção.
entrei nesse jogo, depois continuei como titular até o final. Até esse jogo da Argentina, foi o jogo da Argentina. Eu tinha feito esse jogo, nós fizemos um jogo com o Peru, Argentina, depois Polônia. E no jogo do Peru, eu sofri o pênalti, desse pênalti que eu falei, eu fiquei e tomei, pela primeira vez, eu fiz, na concentração, fiz uma infiltração lá com o doutor Lídio, e aí eu estava praticamente fora desse jogo, do jogo da Argentina, né, porque eu tinha que fazer repouso, foi na quarta, na quinta eu fiz essa infiltração, fiquei sexta, sábado, sem praticamente fazer nada. Aí, sábado à noite, o doutor Lídio foi lá no meu quarto e tal, falou porque normalmente iria jogar o Reinaldo, né? Mas o Reinaldo tinha um problema do joelho e tal, e aí o Reinaldo não estava sentindo bem, ia ficar fora do jogo, e aí eu lembro que no outro dia, de manhã cedo, eu tinha ligado o Andrada, que foi goleiro do Vasco, né? Tinha falado com ele, achamos um espaço, tipo numa praça, um campinho, e aí fui ali, no domingo de manhã, fazer um teste com movimentos e tal, e fui para o jogo contra a Argentina. Mas aí acho que ficou claro para todo mundo, né? O jogo da Argentina e Peru foi desculpa usar esse tempo, uma vergonha, né? Essa coisa. Uau!